Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é a Lohane novamente. Estou aqui pra gente dar início à nossa aula. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Vamos começar? Bom, eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande e maior ainda do que São Paulo é a região metropolitana de São Paulo, que conta com várias cidades. Pra gente se locomover nessa região, a gente precisa de meios de transporte. Para ir passear, trabalhar, estudar. Qualquer lugar que a gente vá, a gente precisa de um meio de transporte que nos leve até lá. Hoje, esse é o nosso tema. A gente vai falar um pouquinho sobre os meios de transporte que a gente mais usa aqui no Brasil, a maneira que a gente pode usar eles de um jeito mais fácil e a gente vai também aprender umas expressões que a gente usa quando a gente fala de meios de transporte. Vamos lá? A região metropolitana de São Paulo inclui cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Diadema e Guarulhos. Essas são só algumas das cidades que existem na região metropolitana e cada uma delas tem os seus meios de transporte municipais, ou seja, meios de transporte da sua própria cidade. Mas também tem os meios de transporte intermunicipais, que são aqueles que a gente vai de uma cidade para outra e não muda o meio de transporte. Temos meios de transporte públicos e privados. A gente tem meios de transporte muito diversos, como os públicos, que são ônibus, metrôs, trens da CPTM, monotrilho e trólebus. E temos os particulares, que são os Ubers, 99 táxi, táxis comuns, carros e motos. Para saber como chegar em algum lugar do estado de São Paulo, a gente tem que usar um mapa do transporte metropolitano. Esse mapa aqui. Esse mapa tem linhas de metrô, de ônibus e dos trens da CPTM. Você também pode usar o Moovit, esse aplicativo aqui, ou o Google Maps. Esses dois aplicativos te indicam o melhor caminho que você vai fazer para chegar no destino que você quer chegar. E eles também falam quanto tempo vai demorar para passar o ônibus que você precisa. Para usar os transportes públicos de São Paulo e da região metropolitana, você precisa de um cartão de transporte para pagar a sua passagem, porque todos os transportes públicos têm uma tarifa, ou seja, custam dinheiro. Você pode usar o seu dinheiro para pagar diretamente a passagem, mas alguns lugares não aceitam, por exemplo, os trólebus e alguns terminais de ônibus. Além disso, sai mais caro se você paga a sua passagem com dinheiro diretamente e não com o cartão de transporte, mas a gente já vai falar disso. Na cidade de São Paulo, o cartão de transporte que a gente usa é o bilhete único, esse aqui. O bilhete único passa nos ônibus, nos trens da CPTM e no metrô. E ele te dá direito a uma integração. Por exemplo, quando você usa um ônibus e um metrô, ou um ônibus e um trem da CPTM, ou até 4 ônibus. A gente vai te explicar como isso funciona. Por exemplo, as passagens de transporte público de São Paulo custam R$ 4,40. Se você fosse usar um ônibus e um metrô para chegar onde você quer chegar, você gastaria R$ 4,40 para cada um deles, ou seja, R$ 8,80 no total, pagando diretamente com seu dinheiro. Se você usar o cartão bilhete único, você paga apenas R$ 7,65. Por quê? Porque ele te dá direito a um desconto na segunda passagem de metrô. Então, a primeira passagem do ônibus sai por R$ 4,40. E a segunda passagem do metrô sai por R$ 3,25, porque você ganha um desconto usando o bilhete único. Esse desconto também funciona quando você vai de ônibus para a CPTM. A integração funciona de outro jeito quando você só usa ônibus. Por exemplo, você pega um ônibus e paga R$ 4,40 na passagem. Se você for pegar mais um ônibus e tiver pagado com dinheiro, não com o bilhete único, você vai pagar mais R$ 4,40, totalizando R$ 8,80 e assim por diante. Se você utilizar o seu bilhete único, você vai pagar R$ 4,40 no primeiro ônibus e você tem direito a pegar mais 3 ônibus num período de 3 horas, absolutamente de graça. Ou seja, você não paga as próximas passagens. Então, você
teoricamente pagaria R$ 4,40 para andar em 4 ônibus diferentes durante um período de 3 horas. Além da integração, tem alguns outros descontos que a gente pode ter quando a gente usa o bilhete único. Por exemplo, estudantes que têm o bilhete único de estudante pagam metade da passagem apenas, tem um desconto. Idosos e pessoas com deficiência que têm os seus bilhetes únicos especiais não pagam passagem. Mulheres grávidas com o cartão bilhete único Mãe Paulistana também não pagam passagem e crianças menores de 5 anos não pagam passagem também. Para conseguir esses descontos ou gratuidades, a gente precisa provar que precisa deles. É muito simples conseguir um bilhete único. Você só precisa entrar no site www.bilheteunico.sptrans.com.br e fazer o seu cadastro. Depois que você entrar no site, você vai fazer o seu cadastro e vai escolher o tipo de bilhete único que você precisa. Se é o bilhete único de estudante, o bilhete único especial, o bilhete único Mãe Paulistana ou um bilhete único de Vale Transporte. Depois que você fizer esse cadastro e ele for aprovado, é só você ir num posto de atendimento da SP Trans e buscar seu bilhete. A gente vai deixar uma lista com todos os endereços desses postos, porque assim você consegue chegar neles mais rápido. Já na cidade de São Bernardo do Campo, onde em dias normais a gente estaria juntos todos os sábados, eles têm um outro cartão de transporte, que é o cartão Legal. Esse cartão aqui. O cartão Legal tem integração parecida com a integração do bilhete único, mas é um pouco diferente. Primeiro, a passagem do cartão Legal custa R$ 4,75. E a integração funciona da seguinte maneira: você pode pegar até 2 ônibus pelo preço de um, no período de 1h30. Então, o primeiro ônibus que você paga R$ 4,75 e o segundo, dentro de 1h30, sai de graça. Também é muito simples conseguir um cartão legal, você só precisa acessar www.cartãolegal.com, escolher qual cartão legal você precisa e fazer seu cadastro. Depois que você fizer o seu cadastro, eles vão analisar e quando for aprovado, eles vão te dar o seu bilhete, que você precisa buscar em um dos postos de atendimento da SBC Trans. O cartão legal também tem descontos para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. Você também precisa provar que precisa deles para conseguir esses descontos ou gratuidades. A gente também tem o cartão Bom. O cartão Bom serve para ônibus intermunicipais, ou seja, ônibus que passam por mais de uma cidade, e eles custam, em média, R$ 4,00 até R$ 15,00. Não tem um preço fixo para os ônibus intermunicipais. Também serve para os trólebus, que custam R$ 5,10 a passagem, e para os trens da CPTM, que custam R$ 4,40. O cartão Bom não tem integrações, mas ele também tem descontos e gratuidades para estudantes, pessoas com deficiência, idosos, mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. Para conseguir um cartão Bom, o método é muito simples e muito parecido com o dos outros cartões. Você só precisa entrar no site www.cartãobom.net, escolher qual cartão você precisa, fazer o seu cadastro e esperar que eles façam o seu cartão. Quando eles fizerem, você só precisa retirar em um dos pontos de atendimento do cartão Bom. Em relação aos transportes particulares, a gente tem os aplicativos de Uber e 99 Táxi, que são bem comuns, não só no Brasil, como no mundo todo. Esses aplicativos aceitam dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. Antes de entrar no carro, sempre lembre-se de conferir a placa e o nome do motorista. Em algumas regiões mais longes do centro das cidades, esses aplicativos podem não funcionar, então é sempre bom conferir antes de pedir. Como eu disse no começo do vídeo, o mapa do transporte metropolitano pode ser muito útil quando a gente vai se locomover em São Paulo e nas cidades da região metropolitana. Algumas pessoas até têm o costume de se guiar pelas linhas do metrô ou da CPTM quando elas vão falar de algum lugar que elas vão. Agora a gente vai exemplificar para vocês um diálogo que pode acontecer se você pedir informação para alguém que esteja se guiando pelas linhas de metrô. Oi, você sabe como eu chego na Estação da Liberdade? É simples,
você segue na linha vermelha até a Sé e faz baldeação para a linha azul, sentido Jabaquara. Quando chegar na Estação Liberdade, é só você descer. Entender esse tipo de orientação é muito mais fácil quando a gente tem o mapa do transporte metropolitano. E algumas expressões aqui são novas, então a gente vai dar uma olhadinha nelas agora. Primeiro, o que é uma baldeação? A baldeação é quando você sai de uma linha do metrô ou da CPTM e vai para outra sem pagar nada. Porque a estação que você está te dá acesso a 2 ou mais linhas diferentes. Entenderam? Por exemplo, a estação da Sé dá acesso às linhas vermelha e azul. No mapa do transporte metropolitano, esse símbolo aqui indica que a estação tem baldeação para outras linhas do metrô ou da CPTM. A outra palavra é uma palavra que vocês talvez conheçam, mas não nesse contexto, que é a palavra sentido. Quando alguém te diz, pega a linha azul, sentido Jabaquara, ela quer dizer para você pegar a linha azul na direção da estação Jabaquara. Todas as linhas têm 2 sentidos, a primeira estação de uma ponta e a última estação. Por exemplo, se você quer ir para a estação Saúde. A estação Saúde é no sentido Jabaquara da linha azul. Então, quando você estiver na linha azul, você tem que pegar os trens que estão indo para o Jabaquara. Se você pegar os trens que estão indo para o Tucuruvi, você vai ir na direção contrária e vai acabar não chegando nunca na estação da Saúde. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre os meios de transporte, sobre os cartões de transporte e sobre como a gente se locomove, a gente vai dar uma olhadinha na gramática. Oi pessoal, então como eu tinha falado para vocês no vídeo lá no grupo, o meu nome é Luísa e eu faço parte da nossa casa desde 2018. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gramática. Ah, todo mundo adora, né, gramática, mas fiquem tranquilos que vai ser fácil. Na unidade 5, a gente está falando de transporte. Quando a gente fala de transporte e de se locomover, ou seja, ir de um lugar para o outro, se locomover de um lugar para o outro, a gente usa algumas preposições. Preposições de lugar e preposições que indicam um movimento, certo? Algumas preposições muito comuns para indicar movimento são de, para ou a e por. A gente usa muito essas preposições. Quando que a gente usa e como usar? Vamos ver. A preposição de indica a minha origem. Então, a gente está falando de movimento. Eu estou indo de um lugar A para um lugar B. Então, eu vou de A para B, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, usando de e para. Eu vou de São Bernardo, é a minha origem, para São Paulo, hoje. Eu vou de São Bernardo para São Paulo, hoje. Certo? Tranquilo, né? Agora, imaginem que eu vou de São Bernardo, SBC quer dizer São Bernardo do Campo. Eu vou de São Bernardo para São Paulo e tem um shopping no caminho, certo? Então eu vou de São Bernardo para São Paulo, mas no meu caminho tem um shopping que não é aonde eu vou, mas ele está no caminho. Então eu posso dizer assim: eu sempre passo por um shopping. Por um shopping, porque ele está no caminho para São Paulo. Não é o meu destino, mas está no caminho, certo? Então, de indica a minha origem, para ou a indica o meu destino, aonde eu quero ir. Então, eu vou para São Paulo ou eu vou a São Paulo, mesma coisa. E por indica o caminho, alguma coisa que por onde eu vou passar e não o meu destino final. Certo? Tranquilo?
E aí, tava muito fácil, né? Vamos complicar só um pouquinho. Por que eu digo então, eu vim da Síria pro Brasil? Por que eu não digo eu vim de Síria para Brasil? Como vocês já sabem, as palavras em português, os substantivos, as coisas, elas são masculinas ou femininas. E não tem palavras neutras, ou elas são femininas ou elas são masculinas. Por exemplo, a porta, a parede, a caneta, são todas femininas. A professora, feminina. Outras palavras são masculinas. O sofá, por exemplo, o teto, o chão. Palavras masculinas. Agora, quando a gente fala de Síria, em português, a gente considera que a Síria é feminino. Então a gente fala a Síria. E o Brasil é masculino. Então a gente fala o Brasil. Então a gente fala a Síria, o Brasil, a China, o Canadá, a França, o Iraque. Então, ou eles são femininos ou masculinos. Por isso, a gente vai dizer, eu vim da Síria, porque Síria é feminino, para o Brasil, porque o Brasil é masculino. Quando eu falo, eu vou ao parque sábado, é porque parque é masculino. Então eu falo, eu vou ao parque. E eu passo pelo shopping Metrópole sempre, porque o shopping é masculino e é esse shopping especificamente, o Metrópole, certo? O que acontece então? Eu não falo, eu vim de a Síria, a gente junta. Então quando a gente junta de com a, fica da. De com o, do Brasil. Eu sou do Brasil. Você é da China ou da Síria. Para. O para eu marquei aqui com uma estrelinha, porque na língua culta, na norma da gramática, na regra, a gente não tem essa contração. Então a gente sempre diria para a ou para o. Mas no dia a dia, no WhatsApp, e quando a gente faz essa contração. Então a gente fala pra e pro. Ah, eu vim pro Brasil. Isso é uma maneira informal de dizer para o. Quando a gente junta o a preposição com o a artigo, isso quer dizer eu vou a Síria no ano que vem. Mas é muito estranho em português falar a. Então a gente junta e fica esse a com uma crase, que é esse acento virado. E eu vou ao parque, porque o parque é masculino, então é o a e o o. A preposição a e o artigo o, ao. Quando a gente junta o por com os artigos, faz uma palavra um pouco diferente. Então eu não falo porá e poro, e nem porá e porô separado. Quando a gente junta, vira pelo. Então eu passo pelo shopping Metrópole, ou eu passo pela ponte, certo? Então a gente tem de indica origem, para indica o destino, ou a também indica o destino, e por indica o caminho. Com as palavras que são femininas ou masculinas, elas é que vão determinar, é a palavra que vem depois da preposição que vai determinar se a gente precisa de a ou o. Então, se eu juntar o de com a, eu vou ter da, de com o do, para a, para o, a com o acentinho e ao, e pela ou pelo.
Outra preposição que é muito importante quando a gente fala de lugar é a preposição em. A preposição em quer dizer dentro. Então ela é diferente das outras, porque nas outras tem um movimento da Síria para o Brasil. Quando eu falo em, eu tô dentro, parada, não em movimento. Então, eu posso dizer assim: eu nasci na Síria, porque foi dentro, parado, sem movimento. Eu nasci na Síria, mas moro em São Bernardo, que é no Brasil. Na Síria, porque em mais a é na Síria, porque Síria é feminino. Em São Bernardo, porque normalmente a maioria das cidades não são femininas nem masculinas. Eu não digo o São Bernardo ou a São Bernardo, eu só digo São Bernardo ou São Paulo. Por isso eu uso em sozinho, sem a e sem o. Então, eu nasci na Síria, mas moro em São Bernardo, que é no Brasil. No Brasil, porque Brasil é masculino. E em mais o fica no. Eu nasci na Síria, mas moro em São Bernardo, que é no Brasil.